E aí, pessoal, vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos estar falando agora aqui da possibilidade do furto privilegiado qualificado, ok? Isso é uma discussão também que vinha na doutrina e a jurisprudência veio e se manifestou nesse sentido, entendendo que é possível. Tá? Então, César Roberto Bittencourt falava lá, né? Apresenta crítica quanto não aplicabilidade. Vejamos, reina profunda desinteligência sobre a possibilidade do privilégio contido no parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º, gente? Ó, se o criminoso é primário, é de pequeno valor, a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Ok? A gente já falou isso aqui na aula anterior. Então, voltando à leitura aqui do professor César Roberto Bittencourt. Então, fala lá, né? Sobre a possibilidade do privilégio contido no parágrafo 2º incidir em qualquer das figuras qualificadas previstas no parágrafo 4º do mesmo artigo. Razões as mais variadas são invocadas para fundamentar esse entendimento, mas nenhuma apresenta fundamento cientificamente sustentável. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça apresentou súmula sobre o tema, ok? Súmula 511, fala lá. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos crimes de furto qualificado. Então, podemos ter furto privilegiado e qualificado. Alguns falam qualificado, privilegiado, pouco importa, tá? Porém, ele fala lá a súmula, se estiverem presentes primariedade do agente e o pequeno valor da coisa, e a qualificadora for de ordem objetiva, tá? Tal como o furto referente ao repouso noturno, é uma questão objetiva. Então, lembre-se que é possível, desde que, primeiro que você vai ter que olhar se os requisitos da primariedade e do valor de pequena coisa estiverem presentes. Se tiverem presente, beleza, a gente já começa a partir do princípio de que é possível a aplicação desse privilégio lá no furto qualificado. E a outra, terceira, que você vai ter que avaliar se essa qualificadora que está sendo atingida lá do parágrafo 4º, se é de caráter objetivo ou subjetivo, ok? Bom, temos ainda aqui o Supremo Tribunal Federal, HC 115.266, tá? A decisão foi a seguinte, né? A turma, por unanimidade, conheceu parcialmente da ordem e deferiu o pedido em parte apenas para reconhecer o furto privilegiado qualificado, determinando o juízo das execuções criminais que promova nova dosimetria da pena, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Então, o STF também reconhece a possibilidade da aplicação do furto privilegiado, parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, junto com o parágrafo 4º do Código Penal, que trata lá do furto qualificado, ok? Beleza, vamos dar uma avançada aqui. Insignificância, ok? O que a gente já até falou sobre insignificância aqui, né? Falamos aí que há um tema divergente, quando se aplica, quando não se aplica. A verdade é que eu coloquei aqui para vocês os requisitos que os tribunais têm entendido, né, para que se reconheça o princípio da insignificância. Relembrando o que eu falei anteriormente, insignificância para a jurisprudência é valor da coisa, do objeto que está sendo furtado, até 10 salários mínimos. O primeiro ponto. Diferença entre insignificância e coisa de pequeno valor. Insignificância, até 10% do valor do salário mínimo a coisa, o bem, o furtado, o valor econômico. Acima de 10% do salário mínimo, acima de 10% de um salário mínimo, até
um salário mínimo, nós temos coisas de pequeno valor. Ah, Zé Carlos, e qual é a diferença na prática disso? É que se for reconhecido princípio da insignificância, ou seja, objeto furtado cujo valor é até 10% de um salário mínimo, a conduta se torna típica e o sujeito é absolvido. Show! Se for acima de 10% do salário mínimo e até um salário mínimo, não se aplica o princípio da insignificância, porém vai se reconhecer a coisa de pequeno valor, conforme a gente já vem vendo aqui, ok? Então, requisitos para a existência do princípio da insignificância no caso concreto. Primeiro, mínima ofensividade da conduta do agente. Então, a conduta do agente tem que ser minimamente ofensiva. Então, ele consegue furtar de forma que traga uma ofensividade exacerbada para com a vítima e para com a sociedade. Nenhuma periculosidade social da ação, ou seja, essa ação dele estar furtando um celular, por exemplo, não venha trazer periculosidade para a sociedade num contexto. Reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, ou seja, o comportamento do sujeito, entre aspas, para o crime de furto, ele é aceitável e é de uma forma reduzida, né? Não foi aquele cara que deu uma trombadinha, que a gente ainda vai discutir essa história toda, tá? A reprovabilidade aqui é levada em consideração a conduta do sujeito e ao próprio resultado. E a inexpressividade da lesão jurídica provocada, ok? Então, no caso concreto, você vai ter que observar todos esses requisitos para saber se o princípio da insignificância já pode ser avocado para você conseguir, por exemplo, absolvição pela atipicidade do fato. Se faltar um desses requisitos aqui, não vai ter a possibilidade de aplicação do instituto do princípio da insignificância, ok? Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tá? Ementa aqui, nós temos aqui, ó, conforme ressaltado no deciso monocrático rechaçado, sedimentou-se a orientação jurisprudencial, no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de 4 vetores: mínima ofensividade da conduta, a gente já leu, nenhuma periculosidade da ação social, reduzíssimo valor de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão corporal. Então, o STJ, a jurisprudência em geral, fala assim: você está falando que é princípio da insignificância? Deixa eu ver se estão presentes os requisitos do princípio da insignificância. Doutor, não está presente, ele não vai ser aplicado. Doutor, está presente, vai ser aplicado, o sujeito vai ser absolvido e provavelmente por atipicidade do fato, ok? Então, o Guilherme de Souza Nucci aqui fala, coloquei doutrina para você aqui do Guilherme de Souza Nucci, tá ok? Aí, ó, nós temos aqui o Superior Tribunal de Justiça, vou ler para vocês, ó. Ainda a jurisprudência desta Corte do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superior ao percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, ok? E o Superior Tribunal de Justiça mantém posicionamento definido considerando coisas de pequeno valor abaixo de um salário mínimo, ok? Então falei lá da diferença, tá? Do salário mínimo para vocês, da diferença de coisas de pequeno valor e princípio da insignificância. Tem que estar atento a isso, tá? Vamos dar continuidade aqui. Aí temos aqui jurisprudências aqui. Nós coloquei aqui para vocês aqui que foi uma matéria que foi apresentada referente à inaplicabilidade do princípio da insignificância, ainda que dentro de condições específicas e até com requisitos. Isso é questão jurisprudencial, a insignificância não é lei, não está positivado no Código Penal. Então, muitos magistrados, muitos promotores de justiça, de forma insensível, condenam as pessoas, fazem com que o sujeito fique preso preventivamente, às vezes sofra uma condenação
E isso tem que chegar no STJ, no STF. Como exemplo aqui, ó, Gilmar Mendes absolve mulher que furtou picanha no dia em que Rosa Benen defere liminar de jovem que furtou shampoo, mantendo sua prisão. Então há aqui uma questão antagônica deles de lá. Então é isso que acontece na prática. Tá? E até mais à frente aqui eu escrevi sobre o princípio da insignificância para vocês, depois vocês vão ler isso. E o UOL, né, o portal do UOL também trouxe aqui uma reportagem muito interessante a respeito da ausência de critério de respeito à jurisprudência do STJ, do STF, quanto à aplicação do princípio da insignificância em primeira instância. Primeiro, advindo da acusação do Ministério Público. Segundo, pelo recebimento da denúncia. Terceiro, pela deflagração do processo. Quarto, pela condenação do sujeito. Quinto, pela manutenção da condenação do sujeito em segunda instância. Aqui no Rio de Janeiro acontece muito isso. E aí vai parar no STJ, se reconhece a insignificância, às vezes vai parar no STF, se reconhece a insignificância, e isso gera um prejuízo enorme para a sociedade, porque entope lá o STJ e STF, porque alguém aqui embaixo, MP, juiz de primeira instância, desembargador, vem com aquela sempre frase, né? Eu entendo dessa forma. E aí condena, e aí o sujeito que fique aí à mercê, né? E quanto à duração razoável do processo, ela acaba sendo comprometida, porque os ministros passam a ter que avaliar um caso absurdo desse, que já tem até a jurisprudência firmada, positivada, doutrina já positivada, firmada nesse sentido, e eles insistem em manter esse caminho, ok? Então, falamos sobre essa questão, vamos fazer um intervalo para você beber uma água, e daqui a pouco a gente está falando sobre a questão do furto de energia, que é um tema também muito legal aqui, né? E que a gente vai estar falando do parágrafo 3º do artigo 155. Então veja que nós temos muitas coisas a serem discutidas aí. Daqui a pouco a gente está retornando para tratar desse assunto de furto de energia elétrica. Tem muita coisa para ser discutida aqui. Valeu? Abraço!